Juízes capítulo 6. Fica aí abertinho, porque hoje eu vou falar dos 5 passos para o extraordinário acontecer em nossas vidas. O que é o extraordinário? O que quer dizer a palavra extraordinária? É uma força extraordinária que foge do usual ou do comum, que não se adequada ao costume comum. O que Deus quer fazer para mim e para a sua vida é o extraordinário. Ele quer fazer. Um exemplo que todo mundo consegue é comprar muitas vezes um carro e dividir lá em 5 anos e todo mês pagar. Isso é comum. O extraordinário acontecer, Deus nos dá condições de ir lá e comprar um carro à vista. O comum é todo mundo ir lá conseguir um emprego. O extraordinário é Deus fazer com que nós conseguimos o próprio negócio. Amém ou não? Então isso é o extraordinário. E eu vou mostrar na palavra os 5 passos que você tem que fazer para que o extraordinário venha acontecer na tua vida. Por quê? O comum, ele traz a dúvida. Ser comum como todo mundo traz a dúvida. Será que vai conseguir? Será que vai acontecer? Mas aquele que tem a fé extraordinária, esse tem a certeza da vitória. Esse tem a certeza que Deus não falha, que Deus não mudou, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então, Deus vai fazer o extraordinário acontecer. Então, o que você conquistar nessa terra não vai ser comum. Não vai ser comum. Vai ser o extraordinário. Você tem que buscar a fé extraordinária. Você tem que buscar que aconteça o extraordinário na tua vida. Mas você tem que fazer a diferença. Você não pode ser o comum. Você tem que chamar a atenção de Deus para o extraordinário. Gideão chamou a atenção de Deus. Salomão chamou a atenção de Deus fazendo o extraordinário. Então é isso que você vai aprender hoje, em buscar o extraordinário e não o comum. O primeiro passo é a revolta da fé. Nós temos que ter a revolta da fé. O que é a revolta da fé? A revolta da fé não é murmurar contra Deus, não é murmurar contra a igreja, não é murmurar contra o pastor ou contra alguma pessoa. É você não aceitar a situação que você está passando. O problema está na tua vida. Você não pode aceitar o problema. Tem que acreditar que esse problema vai ser resolvido. E eu vou mostrar na Bíblia. Juízes capítulo 6, versículo 12. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu das mãos dos medianitas. Preste atenção. Você tem que ser uma pessoa revoltada com a situação, indignado com a situação que você está passando, indignado em não conquistar o teu sonho. Nunca pode estar satisfeito. Tem que glorificar Deus, porque o extraordinário vai acontecer na tua vida. Veja Gideão, o anjo do Senhor chegou para Gideão e falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Mas ele disse: se o Senhor é comigo, por que eu estou escondido aqui? Por que eu estou escondido dos meus inimigos? Por que eu estou escondido aqui malhando trigo para que eles não venham roubar aquilo que eu tenho plantado e colhido? O que é feito das maravilhas do Senhor se o Senhor é comigo? Que os nossos pais nos contaram, das maravilhas que o Senhor fez lá no Egito para tirar o povo de Israel.
É a mesma coisa hoje. Se o Senhor é contigo, por que você está no desemprego? Se o Senhor é contigo, por que o teu sonho não realiza? Se o Senhor é contigo, por que você não consegue conquistar? Por que você sempre tem que ficar na mesmice? Porque às vezes você está murmurando, porque você não tem crido em Deus, porque você não tem se revoltado contra a situação, mas você está se revoltando contra Deus, contra a igreja. Você tem se revoltado não contra o problema, você não tem se indignado contra o problema, você tem se indignado contra Deus, contra a igreja, contra o pastor. Mas Deus, Ele quer mudar a tua história, Deus, Ele quer fazer o extraordinário acontecer na tua vida. Então você tem que se revoltar. Gideão se revoltou. Senhor, se o Senhor é comigo, como é que eu estou nessa situação, nesse desemprego? Se o Senhor é comigo, por que o milagre não acontece? Se o Senhor é comigo, por que a minha vida não vai para frente? Por que eu tenho que ficar derrotado, um fracassado? Se o Senhor é comigo, eu tenho que ser um vitorioso. Se o Senhor é comigo, eu tenho que ser mais que vencedor. Se o Senhor é comigo, eu tenho que vencer as lutas. Eu tenho que ter um melhor emprego. Eu tenho que ter meu próprio negócio. Eu tenho que conquistar. Meu casamento tem que ser abençoado. Meu casamento não pode ser destruído. A minha vida tem que ser feliz. Amém ou não? É o primeiro passo. Se indignar e se revoltar na fé contra o problema que está passando. Segundo passo. Vida no altar. Leia aí no capítulo 6, versículo 25 e 26. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortar o bosque. Presta atenção. Vida no altar. Você tem que viver no altar de Deus. Primeiro, entregar a tua vida, o teu coração. Segundo, ser fiel com Deus. Aqui Deus falou assim, ó, você quer uma vitória? Você quer um extraordinário acontecendo na tua vida? Então você vai ter que sacrificar o segundo boi do teu pai. Por que é o segundo boi? Porque era o boi reprodutor. Era o boi que dava sustento para a família, que fazia a reprodução dos gados. Então Deus pediu algo para ele que nem dele era ainda. Ó, derruba o altar dos bosques que tem lá dos outros deuses. Quer dizer, já faz todo mundo sair. O Israel tem que sair de servir a deuses estranhos. Porque só há um Deus, o Deus único, o Senhor Jesus em nossas vidas. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode viver em cima do muro. Você tem que ter caráter. Entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Ser fiel no dízimo, ser um ofertante do Senhor, ser um sacrificante. Tem hora que você tem um dinheiro lá seu, Deus pede para você, entrega, é no altar. Em Isaías capítulo 60, versículo 22, precisa abrir: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, ao seu tempo farei prontamente. O fraco se torna forte, o pequeno se torna grande. O fraco se torna forte quando ele coloca no altar o sacrifício, quando ele honra a Deus com o melhor dele. Salomão, para chamar a atenção de Deus, por amor a Deus, ele ofereceu 1000 holocaustos. O menor virá a ser 1000. Ele ofereceu 1000 holocaustos. Deus não pediu nada para ele. Ele não pediu nada para Deus. É vida no altar. Uma vida no altar faz você prosperar. Uma vida no altar faz você ser corajoso, você ser valente, você ser forte. Do problema que você está passando, Deus te dá estratégias. Então, tenha uma vida no altar. Não tenha medo.
O servo de Deus, ele tem vida no altar. É só ler a palavra de Deus e ofereça a Deus aquilo que é o teu melhor, e Deus vai mudar a tua história. Terceiro passo, ser revestido da palavra de Deus. Olha o versículo 34 do capítulo 6. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abizerritas se juntaram após ele. Revestiu do Espírito Santo. Ser revestido da palavra de Deus, quer dizer, lê a palavra de Deus. Primeiro a Josué, Deus fala para Josué: medita nessa palavra de dia e de noite. Leia a palavra de Deus todos os dias, porque é essa palavra que vai te dar direção. Você tem que ser revestido do Espírito Santo, buscar o Senhor, porque todo posso naquele que me fortalece, nada é impossível. Quando você é cheio do Espírito Santo, você pode ter todas as coisas, porque você sabe em quem você tem crido, no Deus que é todo poderoso de Israel. Ele não vai te deixar morrer nessa situação, Ele não vai te deixar você frustrado nessa situação. Quando você busca Ele, Ele não te deixa, Ele faz você mudar. Então você tem que buscar o Senhor, porque as promessas deles vão se cumprir na tua vida. O quarto passo, a estratégia. A estratégia de Deus. Deus chamou Gideão para ir para a guerra com 300 homens. O exército inimigo tinha 135 mil soldados. 135 mil contra 300. Pelos olhos carnais, humanamente, isso é impossível uma vitória acontecer. Não existiria isso de forma alguma. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas. São muitos problemas contra você sozinho. São muitos problemas que você tem e você muitas vezes acha que está sozinho. Mas quando você vem seguindo os passos, entregando a tua vida, se revoltando contra o problema, se revestindo da palavra de Deus, tendo altar, Deus te dá estratégia. E aí você não teme o inimigo. Por quê? Porque você sabe quem está com você. Isso aconteceu com Eliseu. Eliseu, quando estava lá com o seu discípulo na casa, os inimigos vieram, exércitos vieram, e o discípulo falou assim: Eliseu, profeta, olha quantos soldados vieram contra nós, o que nós vamos fazer agora? Eliseu disse: mas são mais os que estão conosco do que estão com eles. Falou: Senhor, abre os olhos deste menino. E os olhos do discípulo se abriu, e ele começou a ver anjos, carruagens de fogo, anjos com espada de fogo. Eram muito mais os anjos do que os inimigos. Então na tua vida, você que crê no Senhor, você que acredita, você que confia, você vai ver os anjos do Senhor na tua vida te guardando. E são muito mais aquele que é conosco do que os nossos inimigos. Então Deus vai te dar uma estratégia. No capítulo 7, versículo 16 de Juízes, diz assim: então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas, cantos vazios, com tochas acesas dentro dos cantos. Deus falou: pega 300 homens, dê cantos vazios, dê tochas para eles, dê a trombeta para eles, porque cada vai dividi-los em 3 companhias de 100, e ali eles vão tocar. Na hora que tocar as trombetas, vão quebrar o canto e vão gritar: espada do Senhor, espada de Gideão. E aí o milagre vai acontecer, vai ter a vitória. Então nós temos que buscar, antes de você sair do teu dia, a hora que você acordar, antes de sair do teu trabalho, busque o Senhor, pede direção para Deus, leia a palavra dele, pede direção para o que você tem que fazer. A hora que você for resolver uma situação, a hora que você for lá naquele problema, pede direção para Deus, e Deus vai te dar direção, que Ele vai te dar ideia, estratégia.
Ele vai te dar um caminho. E o quinto passo é o extraordinário. É o extraordinário acontecer na tua vida. O seu testemunho ele vai ser grande. Do problema que você está vendo, do problema que você está passando, está vendo que não há solução para você, vai ser um testemunho grande na tua vida. O extraordinário vai acontecer na tua vida. Você vai glorificar Deus na sua vida. Porque quando você cresce, as lutas crescem. Mas sempre vai acontecer o extraordinário. Quanto mais luta vier, mais um milagre vai acontecer na tua vida. No versículo 19 diz assim: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, e havendo sido de poucas trocadas as guardas, quer dizer, os guardas tinham acabado de se trocar, o inimigo, então tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocar, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu. O arraial do inimigo fugiu. Os 300 não precisaram lutar. Quando eles tocaram as trombetas, quebraram os seus cantos e gritaram, o Senhor fez o exército um lutar contra o outro. O próprio companheiro matar o outro companheiro. Cada um se matou. E os que restaram fugiram diante do povo de Israel e de Gideão. E um grande testemunho aconteceu. Um grande livramento aconteceu. O extraordinário aconteceu na vida do povo de Israel. Assim vai acontecer na tua vida para você que crê. Para você que acredita. Então, primeiro passo, revolta na fé. Segundo passo, tem altar. Terceiro passo, se reveste da palavra de Deus. O quarto passo, estratégia. E o quinto, o extraordinário de Deus vai acontecer na tua vida. Para você que crê, para você que confia na palavra de Deus, o milagre vai acontecer. Amém? Então creia que Deus vai mudar a tua vida. Creia que o milagre vai acontecer. Que Deus abençoe a tua vida. Que haja luz na tua casa. Ser tu uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém.